Olá, tudo bem? TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Você sabia que crianças podem desenvolver o TOC? A doença é vista com mais frequência entre os adultos, mas também afeta as crianças. Por isso, é importante que os pais saibam como identificar os principais sintomas. Muitas vezes a criança tem e a sua família não sabe. Ela acha que a criança está com apenas manias. O TOC em crianças se manifesta principalmente por volta dos 3 a 4 anos, ficando ainda mais intenso no início da idade escolar. Neste período, os sintomas ficam muito mais visíveis e começam a comprometer o desenvolvimento da criança na escola. O transtorno obsessivo se caracteriza por pensamentos, imagens, sempre de coisas muito ruins, que invadem a mente da criança independente da sua vontade. Ou a criança queira ou não, aqueles pensamentos vêm na sua mente como um flash, assim, ó. Vem e volta, com muita intensidade, muito repetido. Por exemplo, as crianças têm mais pensamentos obsessivos ligados a acidente ou a perda de pessoas que ela ama ou as pessoas mais próximas. Elas se preocupam exageradamente com os pais, sem que haja nenhum motivo. Elas imaginam que possam morrer tragicamente ou até mesmo em um acidente. TOC é um transtorno de ansiedade que faz com que o cérebro fique focado em alguns medos ou obsessões, como a presença de germes, morte ou alguns acidentes trágicos ou monstros escondidos e etc. As obsessões mais comuns das crianças estão relacionadas com a higiene. Por exemplo, caso seu filho lave as mãos repetidamente por várias e várias vezes, ou conte os passos sempre até um determinado número, fique atenta. Limpeza ou lavagem de mãos excessiva ou ritualizada, rituais de repetições, contagem, organização e correção. O TOC em criança é muito parecido com o TOC de adulto. Na infância, também ocorrem obsessões e compulsões, frequentemente rituais ao escrever ou ler. Quando a criança se move ou fala, repetindo os sons, palavras ou frases. Esses rituais podem ser mecânicos. Também são muito frequentes as compulsões que se semelham àqueles tique. Sabe aquele tique nervoso? Como bater, tocar, respirar de alguma forma, ou piscar, fazer careta, fazer estalitos com as línguas, mexer com os ombros por várias vezes, mexer com as mãos e etc. Estas obsessões causam sofrimento que podem ser percebido pelas próprias crianças ou por seus familiares. As crianças tentam sair dessa situação e fugir desse medo, realizando rituais de modo repetitivo ou até mesmo compulsivo. As compulsões ou rituais estão totalmente fora do controle da criança. Ela sente que necessita repeti-las para se sentir melhor. Isso é muito angustiante. A criança tende a se isolar das pessoas, tornando-se irritada em funções dos sintomas. Geralmente é vítima de bullying pelos seus colegas, chega até comprometer o seu desempenho na escola. Uma criança que tem pavor de se sujar, com necessidade de arrancar fios de cabelos, aversão a odores, são exemplo clássico de TOC. Mas sempre temos que notar se esses sintomas envolvem sofrimento. Na maioria das vezes, esses sintomas são
aparecem nas crianças através de um estresse, por exemplo, como a separação dos pais, bullying na escola ou perda de alguém que goste muito. Isso pode gerar ansiedade e muito sofrimento para a criança. Isso ocorre porque quem tem toque acredita que o pior virá se esse ritual não for repetido por várias vezes. A criança com toque é presa a seus próprios pensamentos, que chamamos de obsessão, e repetições de gestos, que são as compulsões. Esses pensamentos continuados geram angústia e ansiedade. As ações compulsivas são uma tentativa de controlar a ansiedade e se sentir melhor. A criança com toque nem sempre comenta sobre os pensamentos ruins e medos que ela sente. Ela pode se sentir envergonhada ou confusa com seu medo de falar para seus pais ou para seus familiares. Aí você se pergunta, mas quais são os sintomas do toque infantil? Bom, os sintomas, como eu falei, eles são muito parecidos com os dos adultos. Preocupações excessivas com os germes, sujeira e doença. Dúvidas repetidas, como se o fogão está desligado ou não. Pensamento constante sobre acidente com o pai ou a mãe. Preocupação excessiva com simetria, ordem, exatidão. Pensamentos perturbadores que não se alinham com o ensino religioso que estuda. Preocupação excessiva para conhecer ou lembrar fatos que parecem muito triviais. Atenção irracional aos detalhes. Preocupação excessiva sobre algo ruim acontecendo, como um acidente de carro ou alguém invadindo sua casa. E quando chega adolescente, provavelmente pensamentos e impulsos agressivos. Comportamento compulsivo. Exemplos de comportamento compulsivo em crianças com toque são lavar as mãos excessivamente, frequentemente, muitas vezes ao dia, verificar repetidas vezes e voltar a verificar para garantir se o fogão está desligado ou a porta fechada com a chave, arrumar objetos pessoais em uma estante de maneira correta e ficar muito chateada se alguém mudar a posição dos objetos, contar e recontar tudo, como a quantidade de ladrilhos no chão, ou tijolos, ou uma parede, tudo que está em sua frente, ela tem aquela necessidade de ficar contando. Preocupação com sequências ou agrupamento de objetos. Repetir excessivamente as mesmas perguntas. Essas manias obsessivas geram muita angústia e ansiedade, tanto para a criança quanto para seus pais e familiares. Todas as crianças têm preocupações e pensamentos negativos. Às vezes, isso é normal, mas a criança com toque não pode parar os seus pensamentos. Imagens e impulsos aterrorizantes que perturbam a sua mente, que não deixam em paz, aqueles pensamentos que vão e vêm sem que ela deseje. Aí você pergunta, o que é a causa dessa doença? Bom, há situações ambientais que podem causar sintomas ou até mesmo piorar. Os sintomas são o abuso físico ou emocional, mudanças drásticas no ambiente de vida, morte de uma pessoa querida, divórcio dos pais, alterações ou problemas relacionados à escola ou alguma experiência traumática. Muitas vezes, as crianças com toque passam muito tempo sozinhas e ficam tão centradas em suas próprias obsessões que se afastam de seus amigos e da família ou enfrentam problemas na escola. Em alguns casos, o transtorno obsessivo compulsivo pode ser confundido
com outros quadros, por exemplo, com déficit de atenção ou aquele déficit de atenção com hiperatividade também. Por isso é bom procurar um médico ou um psicólogo para uma avaliação maior. Até mais, fique na paz, Deus abençoe a sua família.